Amigos do Núcleo Chico Xavier, é um prazer retornar a esta casa que nós aprendemos a amar, nem que seja de uma maneira virtual, mas abraçando a todos, todos vocês que estão nos assistindo e aqueles que depois verão as gravações, né, durante o período que estiverem menos atarefados, vamos dizer assim, para estudar conosco. Não se trata de uma palestra, mas sim um estudo que nós estamos trazendo para vocês, refletindo sobre a importância da casa espírita, seja no compromisso com Kardec e no seu compromisso com a evangelização. Eu espero que no final desse estudo nós possamos sair daqui com várias ideias, refletindo na importância de estudar Kardec e na importância de evangelizar os nossos jovens de todas as idades, que nesse momento estão em busca de aprendizado moral e ético para dar continuidade à sua trajetória na encarnação aqui na Terra. Então, antes da gente começar, convido todos vocês a uma prece inicial, vibrando juntamente com os amigos espirituais que estão aqui presentes, a falange de Eurípides, que sempre nos ajuda e nos intui em momentos como esse, para falar da evangelização, para falar do compromisso da Casa Espírita com Kardec, que possamos ser intuídos por essa falange amorosa, para que possamos dar continuidade à nossa proposta bem simples, que é de resgatar os estudos e os trabalhos no ambiente social da Casa Espírita. Que Jesus nos abençoe e assim damos por iniciado o estudo com a nossa casa Chico Xavier, que nós aprendemos a amar. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos ao nosso estudo, acompanhando aqui nos slides que aí estão, o material que eu separei com muito carinho, para que a gente possa refletir em cada um deles. Então, o tema, como eu já falei, é a Casa Espírita e o seu compromisso com Kardec e a evangelização. Antes de mais nada, nós temos que entender em que consiste uma casa espírita. O que é uma casa espírita? Então, eu trouxe aqui alguns aspectos para a gente pensar a respeito. Quero ver se vocês concordam comigo. Primeira delas, é núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Toda casa espírita, como essa, em que vocês participam e convivem, é uma casa séria, onde tem a doutrina espírita, a doutrina kardeciana, o Pentateuco kardeciano, como alicerce fundamental desta casa. E não podemos fugir disso. Essa é a característica de toda casa séria, além do estudo, do ambiente fraterno, do ambiente de trabalho e de oração, mas sempre à luz do Evangelho de Jesus. O segundo ponto que caracteriza uma casa espírita é a casa onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar dentro dos princípios espíritas. Repare que nós colocamos faixas etárias, crianças, jovens, adultos, idosos, até porque nós evangelizamos espíritos de qualquer idade. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, estudando aqui, é um processo de evangelização. Evangelização online, né? À distância, mas é um processo de evangelização com a ajuda da tecnologia, da ciência. Eu tenho certeza que Kardec faria o mesmo. Imagine Kardec hoje com todos esses recursos midiáticos em suas mãos. Se naquela época, com uma luz de vela, papel e uma pena, ele fez tudo aquilo com o qual a gente até hoje procura entender, estudar e compreender a chamada doutrina espírita enviada pelos amigos espirituais. Então,
nós evangelizamos espíritos e não corpos. Então, todos estão nesse processo de estudar a doutrina espírita. Outro item é oficina de trabalho, que proporciona a oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em suas atividades. Oficina de trabalho. Porque na casa espírita é o local onde nós vamos exercitar esse tipo de atividade, onde iremos ajudar ao próximo e a nós mesmos, né? Através da vivência do Evangelho, em todas as atividades de uma casa espírita. E, por último, caracterizamos uma casa espírita por ser um posto de atendimento fraternal a todos o que o procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Essa é a base fundamental da casa espírita que nós reforçamos nesse slide aqui. Então, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier é uma casa amorosa, fraterna, que acolhe, que consola, esclarece e orienta a todos que ali estão, encarnados e desencarnados, à luz do Evangelho de Jesus. Veja que beleza. Essa é a característica dessa casa, que nós aprendemos a amar e, com certeza, é um farol sinalizador da verdade para todos que ali adentram, e consoladora, porque muitos vão ali em busca de consolação, para saber, para entender as dificuldades pelas quais estão passando nas suas provas ou expiações. Por isso que a doutrina é consoladora, porque ela chega no coração de cada um de nós, explicando através de uma palavrinha mágica chamada reencarnação, o porquê nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós iremos depois da morte e porquê das situações críticas com as quais convivemos em nossas provas ou expiações. Essa, portanto, juntamente com esses 4 itens que aqui estão, é a proposta de uma casa espírita. E a casa Chico Xavier não é diferente. Bom, mas quais são as atividades básicas de uma casa espírita? Para qual atividade ou atividades uma casa espírita se propõe? Então, temos algumas atividades básicas que que pertence, vamos dizer assim, a todas as outras chamadas casas espíritas, né? Então, uma delas, o estudo da doutrina espírita. Isso aí é indispensável. E nós sabemos que o núcleo é um local de estudo. Aí se estuda a doutrina espírita, aí se estuda Kardec, aí se estuda as obras subsidiárias. Porque o estudo, como eu falei antes, é a pedra angular que vai determinar a seriedade da casa espírita e pela qual os amigos espirituais vão, através do estudo, fomentar novas oportunidades de trabalho, né? Solucionar problemas através da fé que cada um vai levar consigo, porque as curas, né, as chamadas curas, os fenômenos de cura, de tratamento espiritual, isso é do merecimento de cada um. E conforme a gente estuda, a gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina do estudo, é uma doutrina do conhecimento, né? Nós fortalecemos a nossa fé. Não existe dogmas e de espécie alguma. E quanto mais estudamos, mais nós compreendemos a doutrina e entendemos o porquê das dificuldades, o porquê que um filho é tão diferente do outro, o porquê das dificuldades, das dores que nós estamos passando nessa existência atual. É uma fé raciocinada, é uma fé ligada à proposta kardeciana de uma doutrina de bom senso.
de lógica, como era conhecido o nosso querido codificador, um homem de bom senso. Era assim que ele era conhecido na Grand Paris, em meados do século XIX. O outro item que a gente pode considerar como atividade básica de uma casa é que ela é uma unidade onde nós encontramos total apoio na assistência espiritual, seja para encarnados ou desencarnados. É uma orientação e ajuda aos espíritos, melhor dizendo, com necessidades espirituais. Daí as nossas reuniões mediúnicas, onde vários espíritos são trazidos para serem atendidos numa proposta de assistência espiritual. E para também os encarnados, que ali buscam, né, apoio, buscam uma sustentabilidade para a sua existência através dos princípios kardecianos. Então, a orientação espiritual na casa espírita para o trabalho que ali se realiza. Repito, tanto para encarnados ou desencarnados. O outro item seria a assistência e a promoção social. Orientação e ajuda às pessoas com necessidades materiais, que quase todas as casas espíritas adotam dessa prática, que foi fomentada no início do século XX pelo nosso querido Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi que incentivou tremendamente que as casas espíritas se utilizassem da assistência e da promoção social com os desvalidos, com aqueles que tinham grandes dificuldades materiais. Isso é tão importante e isso fortalece tremendamente a atmosfera espiritual da casa espírita, com os mentores amigos, que certa vez, quando a casa de Eurípides estava em processo de implantação, aqueles 5 jovens que lá estavam com Chico em Uberaba, pegando informações sobre a fundação e o processo de colocar a casa espírita, dar o start, né, às atividades da casa espírita, se estavam preocupados com as reuniões mediúnicas. Então, muitos deles chegaram para o Chico e perguntaram se já poderiam iniciar as reuniões mediúnicas. E o Chico, através da ajuda dos amigos espirituais, passou para aqueles 5 jovens, os fundadores da casa de Eurípides Barçanufo, lá na Taquara, a seguinte informação. Primeiramente, existe a necessidade de fortalecer a assistência e a promoção social na distribuição de sopas aos assistidos, cobertores, alimentos. Quando a promoção social estiver fortalecida, vocês terão todo o apoio da equipe espiritual da casa para iniciarem uma atividade mediúnica, na chamada mesa mediúnica na casa espírita. Então, veja a importância da promoção social. E, a partir dali, eu introjetei essa informação dada pelo Chico, onde ele fortaleceu o seguinte: o médium da casa ele deve estudar, participar das reuniões de estudo e de palestras da casa espírita e também participar de um trabalho social dentro da casa espírita. Isso foi o Chico que falou, não fui eu. Então, veja a importância da assistência e promoção social para com os necessitados, que vão através até mesmo de apoio espiritual, da ajuda espiritual, que chegam à nossa casa em busca dessa assistência material. O quarto item seria a divulgação da doutrina espírita, por todas as formas, inclusive essa que nós estamos fazendo aqui, e meios compatíveis com os princípios doutrinários. Hoje, a tecnologia nos permite que possamos, não só pela internet, pelas mídias sociais, né, em geral, divulgar com mais expertise a nossa querida doutrina espírita. E trago também uma informação bem interessante, que foi dada pelo nosso
querido companheiro Divaldo, pelo lápis do Divaldo, através de Joana de Ângeles. É a proposta de Joana de Ângeles para o Centro Espírita. Como o Centro Espírita deve estar formatado. Repare nesse triângulo que aí está. Em cada vértice, uma palavra, uma expressão. Lá em cima, espiritizar. Palavra estranha, né? Espiritizar foi essa denominação que Joana deu, esse neologismo que ela deu e que nós vamos explicar daqui a pouco. No outro vértice, humanizar. No outro, qualificar. E quando ela fala qualificar, você vê aí o Pentateuco kardeciano, né? Para conhecer melhor o Espiritismo, qualificando com estudo e com muito trabalho no bem. E assim também podemos, através desse slide seguinte, explicar um desses vértices. Por exemplo, no trabalho, né? Qual é o trabalho dentro da casa espírita? Adquirir conhecimento espírita. Portanto, quando Joana diz espiritizar-se, é estudar a doutrina espírita, é adquirir conhecimento espírita, de perseverar no estudo e de fomentar o estudo para que todos possam conhecer de uma maneira mais didática, mais fácil de compreender, o que é a doutrina espírita. Então, essa expressão espiritizar-se é tirar o igrejismo de dentro da casa espírita. Temos muitos igrejismos dentro da casa espírita. Até porque a doutrina espírita ainda é uma doutrina relativamente nova. Agora mesmo, em abril, ela fez 166 anos. Então, é uma doutrina relativamente nova. E ainda trazemos muitos vícios de nossas encarnações, como padres e freiras que nós fomos, segundo Emmanuel, né? Emmanuel é que diz que os espíritas de hoje são os padres e freiras de outrora. Então, temos muito que trabalhar, muito que estudar, muito que perseverar no estudo, né? Principalmente para essa garotada do terceiro milênio, que nós vamos falar daqui a pouco, que estão chegando na casa espírita, a chamada nova era, ou era nova, de acordo com a tradução do seu evangelho. E como eu falei, na qualificação, né, nós temos que ser solidários no conhecimento da doutrina espírita, estudar mais, estudar em grupo, convidar as pessoas da casa espírita a estudar mais, porque através do estudo, como eu falei antes, fortaleceremos a nossa fé e não traremos dogmas para dentro da doutrina espírita, porque a nossa fé é qualificada, ela é solidária através dos estudos do Pentateuco kardeciano. E a tolerância, né? Ouvir mais o nosso companheiro, ser mais humano, ser mais tolerante com aquele companheiro que está dentro da casa espírita, para evitar dificuldades, melindres, caso aconteça dentro das quatro paredes de uma casa espírita. Vocês poderão até dizer, mas isso acontece dentro de uma casa espírita? Os conflitos acontecem? Claro que sim, porque nós levamos para dentro da casa espírita aquilo que nós somos lá fora. Então, nós não vamos mudar nada dentro de uma casa espírita. Continuaremos sendo intolerantes, muitas vezes egocêntricos, vaidosos, orgulhosos. Então, gente, isso às vezes pode provocar conflitos dentro da equipe de trabalho, com a direção de uma casa espírita. Então, temos que começar a ser mais tolerante com aquele que lá está, porque muitos deles não trazem a informação que nós trazemos, o conhecimento que nós trazemos. Muitas vezes eles pecam, né, por querer dar mais do que nós podemos ofertar, eles querem mais e mais por causa daquele ímpeto, né, que muitos trazem quando chegam a uma casa espírita. É ouvir e falar pouco, mas ouvir bastante e esclarecer, quando puder, à luz da verdadeira doutrina, da chamada pureza doutrinária, né? Muitos não gostam dessa expressão,
né? Mas devemos estar atentos nas propostas kardecianas, nada que fuja à proposta de Kardec. Daí, então, a importância desse triângulo criado por Joana de Ângeles: espiritizar, humanizar e qualificar aqueles que estão dentro da espírita. Mas a gente pode entrar nesse tema aí, que é bem interessante, perguntas que a casa espírita nos faz. Eu trouxe 3. Eu tenho até um estudo sobre isso, que tem mais de 15 perguntas, mas eu trouxe 3, para que a gente possa refletir naquilo que a casa espírita nos oferece. Porque nós já paramos para ver o quanto que a casa espírita nos oferta, o quanto que a casa espírita nos dá e quanto a gente está dando em troca para ela. Como a gente está retribuindo essa troca em relação ao que a casa espírita nos faz. Então, a casa espírita é o seguinte: você tem vindo aqui na minha casa com alguma frequência? Você está assíduo nas reuniões? Você só vem aqui quando não tem nenhum compromisso diferente? Como é que está a sua frequência na nossa casa? É uma pergunta que ela nos faz. E cabe a gente agora refletir nessa resposta. Uma outra que a gente pode colocar aqui também seria: além de um hospital e de uma escola, você já percebeu que sou também uma oficina de trabalho e que existe algo que você pode fazer por aqui? Quer dizer, se você quiser trabalhar, você vai encontrar essa oportunidade de trabalho. Você tem valorizado o que te ofereço? Então, procure ajuda de um companheiro, de um dirigente, de um companheiro mais antigo da casa, e pergunte: eu quero ajudar, aonde tem espaço para mim aqui para ajudar? Sempre vai haver trabalho. Se vocês procurarem, sempre vai haver oferta de trabalho numa casa espírita. E a terceira e última pergunta que uma casa espírita pode fazer é essa aqui: você, dirigente, tem aberto espaço para outros auxiliarem nas suas funções? Você tem permitido que outras pessoas cheguem e assumem atividades de um trabalho que já está sendo realizado? Está preparando com alegria e desapego os voluntários que estão à sua volta? Você está convidando as pessoas para agregarem nessa força de tarefa, de trabalho, para que a casa possa ter uma longevidade maior? Como é que está essa proposta de trabalho? Isso tudo é para a gente refletir. Que a casa espírita nos faz. Porque, inclusive, nós sempre batemos nessa tecla aqui. Existem 2 coisas bem diferentes, completamente opostas: doutrina espírita e movimento espírita. A doutrina espírita é simples, é Kardec, são os seus livros, suas obras, é a Revista Espírita, é o Pentateuco, algumas e várias obras subsidiárias pelas mãos do Chico, do Divaldo. E o movimento espírita? O movimento espírita somos nós. São aqueles que compõem a casa espírita. E aí talvez esteja todo o problema que muitas casas espíritas estão atravessando na atualidade. Problemas que nós já estamos observando de algum tempo, onde a bola de neve vem crescendo, onde as coisas do mundo material lá de fora chega dentro da casa espírita, atrapalhando o andamento de uma casa espírita, o comprometimento de uma casa espírita, dividindo trabalhadores, dividindo irmãos, companheiros, e facilitando, apenas facilitando o trabalho dos espíritos inferiores, que querem, de toda maneira, não ver o Brasil crescer como coração do mundo, pátria do Evangelho, e diminuir os frequentadores de uma casa espírita, senão eliminar aqueles que ainda estão indo à casa espírita, afastando de vez do movimento espírita. Então, nós temos que ter cuidado com isso.
São duas coisas diferentes. Doutrina espírita é Kardec. Movimento espírita somos nós. O que nós fazemos da doutrina espírita. E Leon Denis já falava isso entre o século XIX e o século XX, quando ele lança no livro No Invisível. Lá na introdução, Leon Denis já falava: o espiritismo será o que fizerem os homens. Olha só. O espiritismo será o que fizerem os homens. Hoje, a bandeira do espiritismo está no Brasil. Ela já passou pela Palestina, chegou na França, hoje está aqui no Brasil. E só vai ficar aqui se nós, espíritas, assim desejarmos. Se nós nos unirmos, dar as mãos. Essa, inclusive, é a proposta de Bezerra de Menezes. Sempre que o Divaldo faz um seminário, uma palestra, participa de um congresso, principalmente nos auditórios da FEB, ou nas casas e nos congressos patrocinados pelas federativas, às vezes Divaldo dá uma psicofonia e aparece Bezerra de Menezes. Quando não, algumas psicografias que nós já sabemos existir por aí. E o que é que solicita Bezerra? Que os irmãos espíritas se unem, deem as mãos. Olha, desde que eu estou no movimento espírita, e não é pouco tempo não, eu ouço esse apelo de Bezerra de Menezes. E se nós não desejarmos que a bandeira continue aqui no Brasil, essa árvore que foi transplantada da França para cá, ela vai para outro lugar. Então, cabe a nós, os homens, os espíritas, fazerem do espiritismo o que a gente desejar. Simples assim. E Leon Denis já nos advertia sobre isso. Agora, o compromisso com a evangelização. Qual é o compromisso da Casa Espírita com a evangelização? Ora, existe também duas coisas diferentes: educação e evangelização. A educação prepara o ser humano para comportar-se e para enfrentar as diversas situações da vida. Por isso que nós entramos em escola, seja ela pública ou privada, e ali nós vamos passando de séries, vamos para o ensino médio, para a faculdade, uma pós-graduação, né? Um doutorado, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, para conhecermos, né, a área que nós vamos nos especializar, em que nós vamos atuar profissionalmente, né, para enfrentar as diversas situações da vida que nos remete a essa especialização. A evangelização, não. Ela já tem um outro propósito. A evangelização prepara o espírito de todas as faixas etárias para enfrentar a vida dentro dos postulados do Evangelho de Jesus. Então, educar é uma coisa, evangelizar é outra. E a importância e o papel grandioso, hoje, do terceiro milênio de uma casa espírita, é receber esses jovens, que muitos deles chegarão com seus próprios pés para dentro da casa espírita, conhecer o Evangelho de Jesus, para lhe dar prosseguimento à sua caminhada aqui na Terra. Como eu falei antes, é a garotada da nova era. Espíritos que vieram comprometidos para um planeta de regeneração, permitindo aqueles que chegarem ao Brasil fomentar, otimizar todos os fatores para que leve o Brasil a ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, veja a diferença entre educar e evangelizar. E um adentro aí, uma crítica, inclusive. Muitos pais espíritas estão terceirizando a casa espírita a função de evangelizar os seus filhos. Nem o culto doméstico do lar estão fazendo,
não conversam e falam sobre Jesus, sobre Deus, delegando ao evangelizador da casa espírita a tarefa de evangelizar os seus filhos. A casa espírita, ela complementa a evangelização que começa dentro de um lar. Essa é a importância. Ou então, se não for um lar espírita, sinalizar a criança para que ela, juntamente com os seus pais, possam conhecer mais de perto Jesus. E é o que está acontecendo hoje. Muitos jovens da pré-mocidade, da mocidade, até do terceiro ciclo, muitas vezes, temos percebido que eles estão trazendo os seus pais para a casa espírita. Antigamente era diferente, né? Mas hoje já mudou alguma coisa. Então, a gente faz essa pergunta em função dessa garotada do terceiro milênio, né? Da nova era. Quem são as crianças que estamos recebendo hoje na Terra? Quem são eles? Então, são espíritos com uma incumbência bem específica e que nós podemos afirmar que eles virão, chegarão até nós através de uma nova educação visando o espírito, onde essa metodologia passa por uma sensibilidade que afeta o sentimento dessa garotada que está buscando na doutrina espírita, muitas vezes, algo que ele não está encontrando dentro do lar. Então, é uma metodologia diferente do século passado, onde você hoje tem que falar de espírito para espírito e não mais ficar contando historinhas, pintando Jesus, contando historinhas de passarinho conversando com a nuvem. Pessoal, essa é diferente. Vocês ainda não perceberam isso. Evangelizar como no século passado não vai dar aquele link que a gente gostaria para que ele continuasse depois na casa e que tivesse prazer de estar numa sala de evangelização. E esse preparativo, todo esse planejamento começou lá na erraticidade, na programação reencarnatória de cada um de nós, principalmente desses jovens que estão chegando ao Brasil. Outra coisa importante que nós temos que falar sobre esses projetos de evangelização do terceiro milênio é que este planejamento irá nortear o pensamento evolutivo do espírito, mudando a sua forma de pensar e de sentir. Por isso que a metodologia que Eurípides propõe, já naquela época no Colégio Allan Kardec, era algo que pudesse e que fosse eficiente para reparar hábitos, tendências e maneiras de pensar que o jovem traz com aquele homem velho, né, que insiste em nos perseguir. Então, a verdadeira evangelização do terceiro milênio é aquela que vai trabalhar esse material que o espírito já traz na memória do espírito. E a importância da casa espírita é essa, de promover esse estudo, principalmente do evangelizador. É um compromisso que o evangelizador tem que ter de estudar bastante a doutrina espírita, para que ele possa se inspirar a ter condições, né, de metodologias novas, né, de aplicabilidade de novos conhecimentos didáticos para cativar o jovem do século XXI. Então, nesse slide seguinte, a gente vai ver, então, o principal obstáculo a essa proposta da evangelização que nós acabamos de falar. E ela está justamente nas questões relacionadas ao orgulho, ambição, poder, ódio, arrogância, vaidade. Olha o homem velho que nós acabamos de falar lá na frente, que traz na memória do espírito, né, esses itens que podem comprometer a trajetória desse espírito aqui na Terra. Então, nós sabemos que esses jovens que aqui chegam vêm com uma inteligência muito apurada. Nós temos ele dentro dos nossos lares, seja em forma de neto, de filho, de irmão mais novo, de sobrinho, de afilhados.
sobrinhos, então, nós temos vários, né, com várias faixas etárias, e a gente pode observar o quê? O que é que nós podemos observar aí? Que são individualidades que trazem, na sua formatação espiritual, as oportunidades vivenciadas no passado recente ou remoto. Oportunidades boas, oportunidades ruins. Então, o principal obstáculo é saber trabalhar com isso. Por isso que quando a gente diz que a metodologia do terceiro milênio deve trabalhar, né, a sensibilidade daquele espírito, é para que ele possa resgatar, tirar de dentro dele aquele potencial que ele já traz com ele, só esperando a oportunidade de, como um vulcão, colocar aquilo para fora. E é isso que Eurípides já sinalizava em 1907, quando ele fundou o Colégio Allan Kardec e trabalhava com essa metodologia pestalozziana com os alunos lá do Colégio Allan Kardec. E nós podemos resgatar tudo isso hoje na Casa Espírita, trabalhando de forma lúdica, né, e motivacional, com novas didáticas, com novas propostas pedagógicas para tornar atraente uma aula de evangelização, para que o jovem possa dizer ao seu pai, à sua mãe, que na semana que vem ele quer voltar. Será que é isso que nós estamos encontrando nos dias de hoje nas casas espíritas? Esse é o maior desafio da casa espírita. Manter principalmente o jovem, o adolescente, da pré-mocidade ou da mocidade, vinculado aos compromissos futuros da casa espírita, porque são eles que vão direcionar a casa espírita para o futuro que ali pertence. São eles que serão os futuros dirigentes da casa espírita. E aí, já chegando ao nosso final, a gente pode afirmar, com a ajuda dos amigos espirituais, que evangelizar a infância e a juventude é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida nos postulados do Evangelho, como nós falamos antes, perdão, né? Falamos isso, né? Você vai preparar aquele espírito para as adversidades da vida, mesmo que ele não esteja dentro de uma casa espírita, mesmo que ele não vá mais participar dos trabalhos de uma casa espírita, mas ele levará no coração dele essas informações. Ele levará a base para o futuro daquele espírito no convívio com as pessoas, no seu emprego, na sua comunidade, no lugar onde ele vai morar, no seu condomínio, na rua, no trânsito, na fila do banco. Ele vai levar esses princípios do Evangelho dentro dele. É isso que vai ficar de forma definitiva no coração daquele evangelizando. E eu finalizo trazendo uma explicação, uma verdade que nós ouvimos de uma pessoa muito querida de nós todos. Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. E tem gente que pensa que é a reunião mediúnica, né? É ser médium, né? É posto, né? É posto na casa espírita. Vou repetir: nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. Quem falou isso? É o patrono desta casa. É o amigo espiritual desta casa. E se o Chico falou isso, a gente aceita. Eu aceito. Então, estou com o Chico e não há. Então, meus amigos, agradeço imensamente a oportunidade de ter compartilhado essas reflexões com todos vocês, na certeza de que muita coisa vai ficar dentro de vocês,
vão refletir, vão levar para o dia seguinte algumas proposições que colocamos aqui, na certeza que nós vamos, assim, espiritizar, qualificar, né? E, principalmente, humanizar a nossa casa espírita, como diz Joana de Ângeles. Então, finalizando, a gente vai fechar com uma prece de encerramento, agradecendo a Jesus e a Eurípides a oportunidade que nós tivemos hoje de levar a todos vocês, companheiros, a oportunidade de refletirem sobre a importância de estudar Kardec e de fomentar a evangelização dentro da nossa casa espírita. Que nós possamos continuar na nossa caminhada para que possamos levar o conhecimento kardeciano a todos os corações, principalmente aqueles que ainda não aceitam Jesus dentro do seu coração. Muita paz a todos e até uma outra oportunidade. Muita paz.